Enquanto a próxima entrevista não vem, venho eu. Hoje eu quero ler para vocês um dos capítulos mais difíceis e iluminadores que já li na minha vida. Chama-se O Processo Ativo de Morrer e a Dissolução dos 4 Elementos. Do meu livro de cabeceira, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da doutora Ana Paula Quintana Arantes. Outro dia eu tive o privilégio de ler esse capítulo em voz alta para uma mestra querida e veio o insight de gravar esse livro. Prontos? O processo ativo de morrer e a dissolução dos 4 elementos. Cintilante é a água em uma bacia. Escura é a água no oceano. A pequena verdade tem palavras que são claras. A grande verdade tem grande silêncio. Rabindranath Tagore. Os orientais falam nos 4 elementos da natureza: terra, água, fogo e ar. Como parte da natureza, também somos feitos deles. Quando morrermos, ocorrerá a dissolução dos elementos que compõem o nosso corpo. Se pensarmos na dissolução da terra, é mais ou menos óbvio que se trata da questão física, concreta, na pele. Ao longo do processo da doença, ela ocorrerá mais ou menos rapidamente, a depender da agressividade da doença. O corpo começará a se desintegrar. Depois virá a dissolução da água. Biologicamente falando, a pessoa tende a ficar mais desidratada e faz menos xixi. Diminui a produção de fluidos corporais, de secreções e enzimas do tubo digestivo e dos brônquios. As mucosas ficam mais secas. A medicina sabe hoje que é muito mais confortável para as pessoas morrerem levemente desidratadas. Normalmente, se o paciente for levado para um UTI, nessa etapa da degradação física, poderá alcançar um nível quase insuportável de desconforto. Isso ocorrerá porque a tendência dos médicos, ignorantes sobre o processo ativo de morte, é inundarem-no de líquidos e as consequências serão muito catarro e pele muito inchada e dolorida. Os rins pararão de funcionar, porque esse é o momento de não produzir mais urina. Os rins respeitarão o processo de dissolução da água, mesmo que os médicos não o façam. Essa situação torna quase inviável uma morte natural. Imagine a luta de um corpo que morre contra toda essa saga de intervenções que só atrapalham, pois não podem impedir nada. Pacientes que experimentam a etapa da dissolução da água têm um certo processo de comportamento muito característico. Tendem a ficar mais introspectivos. Olham para dentro de si e para dentro da própria vida. Chega o momento da verdade, de encarar com honestidade o caminho percorrido. Sabemos que não se pode ficar quietinho e pensativo na sociedade de hoje. Seremos rapidamente questionados. O que está acontecendo com você? Você não pode desanimar. Você tem que lutar. Tenha fé. Parece não ser permitido olhar para o sentido de tudo que está acontecendo e buscar a nossa essência de vida. Mas à revelia das imposições da sociedade e dos antidepressivos, o processo de dissolução da água acontecerá com todos. Se estiver em um momento assim e o antidepressivo for prescrito sem indicação verdadeira, o paciente não sofrerá ao revisitar seus caminhos e suas escolhas, mas tampouco conseguirá ser feliz e se sentir realizado com o que lhe restou. Os sentimentos e os estímulos emocionais chegam a um paciente mal medicado envoltos em celofane. Haverá apenas a ausência de sentir o que quer que seja. Haverá apenas a ausência de sentir o que quer que seja. Só o vazio acontece. Esse paciente não sente frio,
calor, não sente emoção, não sente nada. Suponhamos então que não tenham passado antidepressivos e a pessoa vá ficando um pouco triste. Então a família fala: você está triste? Não está reagindo? Sim, está reagindo. Está reagindo internamente, mergulhando fundo, como nunca antes, buscando a si mesmo dentro da própria essência. Porque nesse momento em que estará se aprofundando na própria essência, começa a dissolução do fogo. É nesse aprofundar-se que o paciente emerge pleno. Na dissolução do fogo, cada uma das células tomará consciência de que o tempo está acabando, mas que ainda é tempo de vida. Sempre há tempo para ser protagonista da própria vida, mas na dissolução do fogo encontramos o espaço de manifestação mais pleno dela. Estamos caminhando para o fim, mas agora o caminho fica mais belo e cheio de vida. Se cada uma das suas células percebe o fim, poderíamos pensar que haveria um caos de desespero, um estado de pânico celular, um colapso absoluto. Não, isso não acontece. Se tivéssemos sempre essa conexão com a nossa consciência celular, estaríamos vivendo o tempo inteiro em harmonia e equilíbrio. Quando cada uma das células se dá conta de que seu tempo aqui está se encerrando, elas se esforçam por mostrar, pela última vez, o seu melhor estado de funcionamento. Então as células do seu fígado se tornam hepatócitos exemplares. As do seu pulmão, incrivelmente hábeis em realizar as trocas gasosas. As células do seu cérebro despertam, e aqueles neurônios todos que nunca foram usados acordam e, curiosos, observam o cenário e dizem: deixe-me ver o que está acontecendo. De repente, todo o seu corpo funciona bem. O que então acontece com a pessoa? Ela funciona bem também. É a famosa visita da saúde, a melhora antes da morte, a bela força da última chama da vela. A dissolução do fogo traz para aquele ser humano que morre a oportunidade de perceber a que veio a este mundo para ser humano. E essa pessoa tem a chance de mostrar ao mundo o motivo que a trouxe até aqui: amor. O que vejo na dissolução do fogo de quase todos os seres humanos de quem cuidei em seus tempos finais é que viemos para caminhar na amorosidade. Não importa quanto de lixo a pessoa carrega dentro de si, na dissolução do fogo, o lixo será transformado em amor. Seja ela quem for, terá a chance de mostrar que o mundo é bom e melhor simplesmente porque ela existiu. Se você conhece a criatura mais trash da face da Terra, olhe para ela e sorria com esperança. Ela terá uma chance incrível de ser alguém melhor na hora de morrer. Mesmo as pessoas que não morrem de morte anunciada, mesmo aquelas que morrem em acidentes ou com doenças fulminantes, quase sempre se diz que mostraram mudanças no comportamento um pouco antes de a morte acontecer. Diversas respostas chegam nesse momento de dissolução do fogo. E a pessoa tem e se permite a chance de amar, de ser amada, de perdoar, de pedir perdão e de falar muito obrigada. Se tiver consciência do que está acontecendo, ela se despede. Não há um tempo determinado para isso, pois cada um tem seu tempo. Se, como médica, eu identifico isso e permito que o tempo vivenciado seja natural, assim como todo o processo, evito que o paciente receba intervenções desnecessárias. Esse processo de melhora complexa, de experimentar a amorosidade em plenitude, expressando a pessoa que se é em sua essência, mostrando a que veio nessa vida, é o tempo mais consciente do processo ativo de morte. Terminando a dissolução do fogo, o encontro verdadeiro com a sua essência,
a pessoa descobrirá o sagrado que mora no mais profundo espaço dentro dela. Nesse espaço mais profundo e sagrado está o sopro vital. O sopro vital corresponde ao elemento ar, que nos foi emprestado por Deus ou pelo universo para que realizássemos nossa missão na Terra. E assim que essa missão estiver concluída, deveremos devolvê-lo a quem nos emprestou. Começa então a dissolução do ar. Esta é a fase da agonia, o processo que a maioria das pessoas vai chamar de morrer. Porque a percepção real da morte iminente acontece somente na dissolução do ar. Até lá, o corpo está doente. Vamos atrás da medicina, vamos atrás dos tratamentos, fazer quimioterapia, fazer cirurgia, tomar remédio experimental, vender a alma, tomar passe, fazer tudo. Na dissolução da água, existe a tristeza, que pode ou não ser atenuada pelo antidepressivo, mas acontece. Então, passamos pela fase de melhora, um tempo no qual a experiência de estar vivo permanece plena. E entramos na fase da agonia. Teremos que devolver o sopro vital. E ele sairá pelo mesmo caminho por onde entrou. Virá a fase da agonia respiratória, em que a pessoa respira mal, rápido ou devagar, depois faz uma pausa, seguida de uma respiração profunda. Quem acompanha um paciente passando pelas dissoluções anteriores consegue manter sintonia com a pessoa que está morrendo. Na dissolução do ar, não, é diferente. Quando queremos entrar em sintonia com alguém, começamos a sentir de maneira inconsciente a respiração dela. Se essa pessoa está ansiosa, somos capazes de entrar em sintonia com ela e acalmá-la, ou ela pode nos contaminar com a sua ansiedade. Só que, na hora da morte, é impossível acompanhar a respiração da pessoa. Absolutamente impossível. Não há como entrar em sintonia se não estivermos morrendo também. Somos capazes de entrar em sintonia com as emoções do outro e até de modificá-las, mas no processo de morte, essa mágica deixa de ser possível. Ele se iniciou e vai terminar, seja na UTI, na enfermaria ou em casa. A morte não escolhe lugar. Acompanhar alguém nesse momento é a experiência mais íntima que podemos experimentar junto a outro ser humano. Nada pode ser mais íntimo do que compartilhar com alguém o processo ativo de morrer. Nem sexo, nem beijo, nem confidências. Naquele momento, buscaremos o sentido de estar ao lado de quem está morrendo. Quem está morrendo buscará o sentido de estar ali. Virão questionamento dos pesos, dos fardos, dos medos, das culpas, das verdades, das ilusões. Tudo ali, exposto, verdadeiramente nu. A pessoa que morre está nua, liberta de todas as vestes físicas, emocionais, sociais, familiares e espirituais. E por estar nua, consegue nos ver da mesma forma. As pessoas que estão morrendo desenvolvem uma habilidade única de ver. Estar ao lado de alguém que está morrendo é desnudar-se também. Por isso, a importância de trabalhos como o meu. Quanto tempo esse período vai durar? Ninguém sabe ainda. Esse não saber do tempo nos traz a possibilidade de vivenciar o momento presente. Ele nos traz a oportunidade de experimentar a plenitude. Quando dizemos que nos sentimos plenos, é porque estamos com o pensamento, o sentimento, a atitude e o corpo todos juntos no mesmo lugar ao mesmo tempo. Estar ao lado de alguém que se aproxima da morte pode ser um momento de plenitude na nossa vida, algo que ocorre rápida ou fugazmente. A morte do outro ou a nossa será rara ou até única, experiência de estarmos verdadeiramente presentes na nossa vida.
Esse capítulo foi lindamente mostrado na novela Vai na Fé, da Globo, através da história de Dora, vivida por Cláudio Hanna. Zé Carlos Machado também leu parte dessas linhas para entender o que estava acontecendo com a sua companheira. Quem tem Globoplay ainda consegue assistir. É o capítulo 160. Eu espero que isso ajude vocês a entenderem o que é o processo ativo de morte e a ter um pouco mais de clareza sobre esse processo nas nossas vidas. Um beijo!